Olá, eu sou a Lizzy Cuba e neste vídeo eu vou dividir com vocês a minha história de como eu venci a minha doença autoimune alguns anos atrás. Então assiste esse vídeo até o final, que é uma história bem interessante e quem sabe pode ajudar na sua vida. Eu sempre me considerei uma pessoa super saudável. Eu sempre comi muita salada, muita fruta. Eu gostava de fazer em casa o meu próprio iogurte, o meu próprio queijo. E eu sempre achava que eu estava saudável e cuidando do meu corpo, né, fazendo as escolhas saudáveis. Até que um dia eu acordei de manhã, estava toda inchada, me sentindo inchada no rosto, nas mãos, nas pernas e sentia muito fraca, muito cansada. E eu achava assim, deve ser deve estar com gripe, alguma coisa leve. Mas os dias foram se passando e eu continuei inchada, continuei mais cansada e se passou algumas semanas e eu estava com dificuldade de ter uma vida normal. Eu comecei a não conseguir levantar da cadeira, eu não conseguia subir escadas, eu tinha dificuldade de fazer as minhas tarefas no dia a dia, como cortar os legumes para preparar o jantar, para escovar o meu cabelo, eu não conseguia levantar o meu braço para fazer a força para passar a escova. Então eu fui ficando cada vez mais fraca e mais impossibilitada de fazer as coisas do meu dia a dia. E quando eu procurei os médicos para me ajudar e a diagnosticar o que poderia ser isso, procurei vários médicos, tanto na China, onde eu moro, e como no Brasil, mas ninguém conseguia me ajudar a identificar o que poderia ser essa doença ou o que estava acontecendo comigo. Eles me receitaram corticoides, que é para amenizar os efeitos da inflamação do meu corpo, porque estavam como se eu estivesse retendo muito líquido, muito inchaço. E com os corticoides melhorou o meu movimento, a força para mim fazer as coisas, mas ninguém conseguia identificar que doença que eu tinha ou o que estava acontecendo comigo. Jamais pensava que era algo muito grave, eu achava que devia ser só cansaço, que eu devia me exercitar mais, mas as coisas não foi muito por aí. Como eu não conseguia, o corticoide me ajudava um pouco, mas eu não conseguia ainda ter uma vida normal, a gente procurou vários médicos e ninguém conseguia me ajudar a dizer, Lizzy, a gente não sabe o que você tem. Eu fiz todos os tipos de exames que você possa imaginar e até ressonância magnética, todas as doenças de alergia, e ninguém conseguia me ajudar a encontrar o que eu tinha. E como a gente mora na China, meu marido encontrou uma clínica de medicina chinesa, que é numa cidade perto onde a gente mora. E ele pensou, bom, se a medicina não consegue nos ajudar, vamos ver se a medicina chinesa pode, que é uma medicina mais alternativa e mais natural. A gente foi nessa clínica e no primeira consulta eles já encontraram a doença que eu tive. Eu só fiz um exame de sangue e eles analisaram todo o meu diagnóstico e encontraram o que eu tinha. Falaram que eu tinha uma doença autoimune chamada polimiosite. E essa doença é uma inflamação de todos os músculos do corpo. Então eles me contaram, Lizzy, a gente encontrou o que você tem, que é uma doença autoimune chamada polimiosite, mas ela não tem cura. Você vai ter que viver assim pelo resto da sua vida. Você vai ter que tomar uns corticoides, a gente pode dar uns chás natural para você equilibrar o teu corpo, mas não tem como curá-lo. Você vai viver assim pelo resto da sua vida. Então,
Eu pensei, como eu vou ter uma doença autoimune e ainda pelo resto da minha vida? Eu não conseguia entender isso. Isso foi muito difícil para mim aceitar. O que era difícil de eu aceitar era como que eu, alguns dias atrás, eu era super saudável, me sentia super bem e de repente eu me vejo com uma doença autoimune e que não tem cura. Esse diagnóstico era muito difícil de eu aceitar. Eu não conseguia, eu ficava lutando comigo mesma, por que eu e como eu sou uma pessoa saudável, eu cuido da minha alimentação, mas não, eu tinha uma doença autoimune e ela não tinha cura, foi o que eles me disseram. Voltamos para casa muito tristes por receber essa notícia e ainda tentando rever tudo que foi comentado a respeito. Passado alguns dias, eu descobri que eu estava grávida. Era a nossa felicidade, um momento muito importante da nossa vida, que a gente planejava ter um filho naquele ano, mas aí que começou o meu problema. Com a gravidez, a minha doença ficou pior. O meu corpo estava com dificuldade de assimilar a doença com a gravidez e eu fui ficando pior, muito mais fraca e todo o meu problema se agravou muito mais ainda. Eu andava nas ruas, eu caía na estrada e sem nenhum motivo, sem ser tropeçado, simplesmente eu caía no chão e não conseguia me levantar. Eu tinha que chamar alguém que estava passando na rua, um zelador, alguém que estava perto, para poder me botar em pé. E eu não conseguia nem ajudar a pessoa a me colocar em pé. Ela tinha que fazer toda a força para me botar em pé. Eu me sentia muito humilhada com essa situação, assim, porque isso acontecia várias vezes e eu não podia controlar. Porque era como se eu perdesse os músculos do meu corpo. E eu voltava para casa sempre chorando, desesperada, porque com as quedas eu poderia ter algum problema com meu bebê e sempre estava preocupada. E teve um dia que eu caí muito feio, que eu cortei minha cabeça, estava sangrando muito. E eu disse, não, eu preciso achar mais alguém, eu preciso de ajuda, eu preciso buscar mais forças, porque eu não estava bem. Eu sabia que eu não estava bem. E a gente encontrou um outro reumatologista aqui na China, numa clínica internacional, e a gente foi nessa médica e eu já estava com 18 semanas de gestação e ela ficou horas comigo conversando, ela ficou super preocupada comigo, super assustada com o meu caso e analisando todo o meu diagnóstico, meus exames, que eu refiz alguns exames no dia. O meu CPK, que é a creatina fosfoquinase, que é o índice que a gente mede a doença autoimune polimiosite no sangue, numa pessoa normal, ela é até 200 CPK, o número. E no meu, naquele dia, estava quase 3.000. Eu disse, Lizzy, a gente não tem como muito poder te ajudar, por causa que você está grávida e você tem essa doença autoimune, e o qual a gente precisa fazer um tratamento adequado. Então a gente acha melhor você interromper a gravidez para poder fazer o tratamento, porque você corre risco de vida e seu bebê também. Então, como na China e na Europa
não é comum talvez fazer o aborto nesses casos. Eu jamais poderia aceitar isso, porque eu estava de 18 semanas e eu sabia que era uma menina, pois era o nosso sonho ter uma menina. E então, quando ela me deu esse diagnóstico, nós temos que interromper essa gravidez e você tem 2 dias para pensar, porque já está muito avançada. Então, você pensa até domingo que segunda-feira já vamos fazer o procedimento para interromper essa gravidez. Eu fiquei chocada, eu disse, como? Não, isso não pode. Eu não sabia para onde ir, para onde fugir. Claro, chorei muito, mas fiz muita oração e tive muita fé e disse, não, eu não vou interromper essa gravidez. Eu vou levar essa gravidez adiante e eu vou vencer. Eu vou vencer, porque eu não posso aceitar isso. Isso não vai acontecer comigo. E então, quando voltei na clínica e disse a minha decisão, ela disse, Lizzy, você é louca? Você é louca? Como você pode colocar em risco a sua vida, deixar talvez teu marido viúvo ou teu outro filho sem mãe? Como? E eu disse, eu vou conseguir, se acontecer alguma coisa comigo, pelo menos eu tentei, eu vou conseguir. E então com a minha decisão, ela disse que eu não poderia que ela não poderia me ajudar, que nenhum hospital poderia me aceitar. E eu teria que procurar outro lugar para tocar adiante a minha gestação e seguir em frente. Foi um momento muito difícil da nossa vida. Não foi fácil, mas não sabia se eu voltava para o Brasil, se eu ficava na China. Mas enfim, a gente encontrou mais tarde um hospital chinês em Xangai, onde existem vários médicos especializados em casos como eu, de doença autoimune e grávidas. Então eu fui lá e eles me aceitaram e disseram, não, a gente vai te aceitar e vamos cuidar de você. Só que como a gente sabia dos riscos que a gente tinha de eu talvez perder a gravidez e talvez ter algo acontecido comigo, eu e meu marido, a gente estudou muito. A gente buscou todas as informações possíveis no mundo saudável em busca de uma cura natural. Porque a gente pensava assim, se a medicina não pode nos ajudar, então vamos buscar algo por nós mesmos. Vamos buscar algo que a gente possa usar em favor da gravidez, que possa ajudar o teu corpo a se curar. E a gente estudou várias coisas na internet saudáveis. Meu marido estudou até cases de medicina para entender qual a probabilidade de sobrevivência de pacientes como eu. E a gente estudou muito buscando uma alimentação mais saudável para buscar a minha cura ou amenizar os efeitos da minha doença. E a gente achou uma dieta anti-inflamatória, o qual eu segui uma lista de alimentos que eu poderia comer e outros que eu teria que evitar. E segui a fundo essa dieta, não só comia a base de legumes, verduras, peixes. Depois eu faço depois eu explico para vocês em outro vídeo quais os alimentos que eu comi nessa dieta inflamatória e como que ela funciona. Mas eu segui à risca essa dieta e tentei buscar o equilíbrio do meu corpo, comia só verduras, frutas, legumes. E com o passar do tempo, eu fui me sentindo melhor, cada vez melhor, e ia na clínica em Shanghai quase cada 15 dias para fazer o acompanhamento. Estava ainda com corticoides e seguindo a minha alimentação. E cada vez fui me sentindo melhor e bem. E de repente no final da gravidez, que era para ser algo muito de risco, que talvez eu estaria muito fraca ou minha doença poderia estar muito pior, no final da minha gravidez o meu CPK estava em 56. Ou seja,
menos do que o normal. E os médicos acharam incrível e disseram: como você conseguiu isso? E eu disse: não, eu consegui porque eu sei que eu cuidei do meu corpo, que eu comi uma alimentação que eu pudesse ajudar o meu corpo a se curar, a lutar contra a inflamação. E no final da minha gravidez, os meus números de exames estavam todos normais e eu estava me sentindo super bem. A minha filha nasceu super saudável, super forte e foi o maior presente da minha vida poder contar com essa Vitória. Tanto é que demos o nome dela de Victoria, em homenagem a essa história, pois ela não teve nenhuma sequela, nenhuma deficiência que os médicos me alertaram que ela poderia ter por causa da doença, por causa dos remédios. Mas ela nasceu super... Ela é a luz da nossa vida. Eu sei como eu venci. Eu venci mudando a minha alimentação. Pois o nosso corpo, sabe aquela frase, você é o que você come? É a mais pura verdade. Porque o nosso corpo, ele pode se curar sozinho, mas você precisa dar as ferramentas adequadas para o seu corpo poder vencer e lutar contra a inflamação que ele está sofrendo. Independente de enfermidades, o nosso corpo, eu acredito que as doenças que nós temos são o aviso do nosso corpo, é a maneira do nosso corpo nos se comunicar que algo não está bem. E nós temos que entender e buscar as ferramentas adequadas para dar suporte ao nosso corpo e vencer essa inflamação. Buscar os alimentos corretos para o nosso corpo. Você pode vencer as doenças ou até amenizar os efeitos, porque muitas vezes a gente não consegue curar totalmente, mas a gente consegue amenizar os efeitos e ter uma vida normal através da alimentação. Então, a nossa alimentação é a base de tudo. Sem saúde, nós não temos nada. Ela é o bem mais precioso que nós temos. Então, nós temos que cuidar da nossa saúde. Eu sou muito grata o que aconteceu comigo, porque hoje eu tenho a vida, para mim tem totalmente outro sentido. E com a minha história eu quero ajudar muitas outras pessoas. E já venho ajudando muita gente ao longo desses anos. E por isso eu busquei vários estudos para me aperfeiçoar cada vez mais na área da saúde. Hoje eu estudei e me formei como Health Coach. O meu objetivo é ajudar as pessoas para que elas possam tratar as suas doenças, para que elas possam prevenir doenças. Eu quero ajudar muitas pessoas, esse é o meu principal objetivo, porque eu sei o que é estar doente. Eu sei onde você não vê saída. Eu sei quando você tem um diagnóstico e você não consegue ajuda e não consegue achar uma luz no fim do túnel. Eu sei o que é esse sentimento. A gente acha que nunca vai ter uma vida normal, mas a gente consegue sim ter uma vida normal. É isso que eu quero provar para as pessoas e é isso que eu quero ajudar as pessoas com o meu conhecimento, com as minhas informações. Claro que você tem que procurar o seu médico especialista mas seja acompanhado por seu médico, mas também busque o equilíbrio na natureza, a saúde na natureza, para ajudar o seu corpo a vencer as doenças. Então, muito obrigado por assistir o meu vídeo. Eu espero que eu possa ter ajudado em alguma coisa na sua vida. E se você conhece alguém que tem uma doença autoimune ou que tem alguma doença ou que alguém quer prevenir a doença, por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, porque neste canal a gente vai aprender tudo, como colocar a nossa vida em equilíbrio. Muito obrigada e não se esqueça de se inscrever no meu canal.